amigos. Aqui nos encontramos mais uma vez para conversar a respeito de uma lição do livro Coragem, de psicografia do nosso Chico. E hoje, na lição número 7, Pergunta Espírita, ditado pelo Espírito Albino Teixeira. Muito bem, nós sabemos que a doutrina espírita é a terceira revelação. Nós sabemos que Jesus prometeu que o Consolador viria para ficar conosco. E nós encontramos isso tudo no Evangelho de João, que diz assim: se me amais, guardai os meus ensinamentos. Não, ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu é que traduzi por ensinamentos. Mas Jesus manda. Ele diz assim, né? Não é que diz o popular aí, quem manda quem pode, obedece a quem tem juízo. Isso é aplicável aqui. Mas a gente tem que saber que o mais aplicável é que Jesus diz que tem mandamentos. Mandamentos são leis. São leis eternas que a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, no terceiro livro do Livro dos Espíritos, que diz as leis naturais. As leis naturais são leis divinas, mas nós vamos falar sobre elas. Completando o que Jesus disse. Ele disse assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber agora. Bom, tem muita coisa para ser falada nessa frase de Jesus. A primeira delas é que nós já falamos que temos que cumprir as leis divinas, ou as leis naturais. Segundo, Jesus coloca: eu vou rogar para que mande para vocês o Consolador, que vocês não podem, o mundo não pode receber agora. Vocês não podem receber agora. O que ele quer dizer com isso? Que nós, naquela época que estávamos lá, não tínhamos condição intelectiva para receber os ensinamentos que o Espírito da Verdade tem para dar para a gente. Nós não tínhamos determinadas autonomias que temos hoje. Nós não tínhamos intelectividade. Muito bem, mas ele falou que se a gente cumprisse tudo aquilo que ele manda, aí sim nós poderíamos receber o Espírito da Verdade. E o que ele manda a gente fazer? Ele manda, então, seguir as leis naturais. Como é que a gente evolui? Só seguindo essas leis. Mas que lei que é essa, João? A lei do trabalho. A gente só consegue evoluir trabalhando. Não dá para ficar parado e ganhar tudo. Nada cai do céu. Então nós precisamos ir atrás. Através do trabalho, exercendo a lei do trabalho, nós vamos nos desenvolver intelectivamente, porque a gente precisa produzir, precisa pensar como é que é, precisa ter uma estrutura de aprendizado e quem sabe mais produz melhor. Segunda coisa, exercendo a lei do trabalho, nós vamos estar com outras pessoas exercendo a lei de sociedade. E na lei de sociedade, nós precisamos ter comportamentos diferentes, que são chamados comportamentos ético-morais. Muito bem. Então, o primeiro passo no desenvolvimento do espírito é o desenvolvimento intelectivo. Isso é obrigatório. Segundo passo é o desenvolvimento ético-moral, ou desenvolvimento moral simplesmente. Se nós temos que trabalhar, e isso é uma lei, mas nós trabalhamos normalmente para a subsistência ou por determinadas obrigações. Aqui nós vamos trabalhar por responsabilidade. Porque nessa lição, o nosso Albino Teixeira, ele pergunta uma coisa muito legal nessa pergunta espírita. Ele diz assim: olha, vocês pensam que a doutrina espírita é simplesmente dos espíritos desencarnados? Vocês se esquecem que vocês são espíritos encarnados. Então, vocês têm que produzir para se desenvolver.
E a doutrina espírita, ela não é qualquer coisa. Ela é a casa espírita, ela é um hospital, ela é um pronto-socorro, ela é uma escola, mas também é oficina de trabalho. E nós devemos desenvolver todas as nossas potencialidades. Mas a casa espírita precisa da ajuda da gente. Porque Deus ajuda o homem pela mão do homem. Nós não podemos deixar tudo na mão do plano espiritual. Agora, então, a gente vai entender o que o Albino quer com essa lição. Ele diz assim, olha, vocês estão aqui na casa espírita para trabalhar. E o Emmanuel diz, ninguém é suficientemente incapaz ou pobre em termos de potencialidades ou materialmente que não possa dar alguma coisa para alguém, que não possa fazer alguma coisa para alguém. E nessa pergunta espírita, o Albino pergunta assim, olha só, muita gente alega impossibilidade de colaborar nas tarefas espíritas, desculpando-se à face das dificuldades e senões que ainda carrega. Diz assim, olha, quem que não tem imperfeição para vencer? Quem que não tem aflição ou conflito interior? O próprio Jesus diz, bem-aventurados aflitos, e quando ele define aflição, todos nós nos encaixamos na definição de aflição de Jesus ou na definição de aflição até do dicionário. Então, todos nós somos aflitos, todos nós somos imperfeitos, todos nós temos problemas, todos nós sofremos com as tentações que carregamos. E ele diz assim, se você nunca atravessou e não atravessa amarguras e desenganos, se você nunca cometeu faltas graves, ou passa por provas difíceis, se você não colhe decepção nos seus relacionamentos, como é que você vai ensinar as pessoas que vivem com tudo isso? Que experiência que você tem de vida? Então, a doutrina espírita nos convida ao trabalho, nos convida à produção. Por quê? Porque esse é o caminho natural, isso é uma lei natural. Porque é dessa maneira que nós vamos nos desenvolver. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Quanto mais a gente trabalhar aqui na Terra, quanto mais a gente pegar pesado, quanto mais a gente se desenvolver, quando chegar no plano espiritual, não se preocupe, vão te dar mais trabalho ainda, porque o bom trabalhador aprende muita coisa. Só para terminar, o nosso André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, ele diz assim, a evolução, o aprimoramento e a sublimação resultam do trabalho incessante. Quanto mais se nos avulta o conhecimento, mais nos sentimos distanciados do repouso. A inércia opera a coagulação das nossas forças mentais nos planos mais baixos da vida. O serviço é a nossa bênção. Então, o que a gente vai dizer? Vamos trabalhar. A doutrina espírita precisa da gente. Mas nós precisamos mais do trabalho que ela nos oferece. Muita gente procura serviço. Quando nos oferecem serviço, o que a gente tem que fazer? Agradecer. Então vamos arregaçar as mangas e colaborar com essa nossa doutrina em todos os sentidos. Porque todos nós que nos encontramos aqui na Terra somos espíritos imperfeitos. Não espere a perfeição. Não espere o bafejo da riqueza fácil para, então, ajudar aqueles que se encontram ao seu lado. Não se esqueça, a bandeira da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. E a caridade, ela é servir. E servir é entregar-se, sem esperar qualquer retorno. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine cada vez mais.